Levítico, capítulo 13. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: Imundo! Imundo! Versículo 45. De todas as doenças ou pragas que assolavam o mundo daquela época, certamente a lepra era a mais temida. Além de ser incurável, dolorosa e humilhante, privava o doente do convívio social, tendo que habitar fora do arraial. Pensando em poupar sofrimentos desnecessários, o Senhor instituiu que fossem feitos exames minuciosos, a fim de que ninguém fosse declarado leproso sem a exata comprovação. Cada caso exigia um exame rigoroso, podendo incluir um período de até 14 dias de reclusão. Como se tratava de uma doença altamente contagiosa, a reclusão protegia a própria família do paciente de ser contaminada pela praga. Caso não fosse confirmada a lepra, o homem ou a mulher podiam retornar à sua casa e atividades normais. Mas caso o sacerdote confirmasse a praga, o leproso era obrigado a submeter-se à condição vexatória de proclamar de longe a sua terrível situação. Imundo! Imundo! O leproso mais famoso do Antigo Testamento não foi um filho de Israel. Naamã, o capitão do exército da Síria, sofria com esta enfermidade. Mas apesar de ser um pagão, o Senhor encontrou em Naamã um coração disposto a servi-lo. E através da menina israelita cativa e do profeta Eliseu, Naamã encontrou o caminho da cura. Ao invés de uma reclusão de 7 dias, 7 mergulhos no Rio Jordão foram suficientes para que ele pudesse contemplar o poder de Deus através de sua pele renovada. 2 Reis capítulo 5, versículo 14. Jesus também curou muitos leprosos. Na cura dos 10 leprosos, por exemplo, ele ordenou que fossem se apresentar ao sacerdote. Porém, ainda no caminho, eles perceberam que estavam diferentes e, ao olharem para a pele limpa como a de uma criança, tiveram a certeza da cura. Todavia, dos 10 leprosos curados, apenas um retornou para agradecer a Jesus, e este era samaritano. Lucas capítulo 17, versículo 16. Hoje, a lepra ainda existe, mas a conhecemos como hanseníase, e ao contrário daquela época, existe tratamento e cura. Mas pior do que a lepra física é a lepra do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E o salmista Davi escreveu: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Já nascemos todos manchados pelo pecado e inevitavelmente condenados à morte. Como a lepra, primeiramente o pecado se mostra pequeno, uma mancha apenas, que, a depender de nossas escolhas, pode se espalhar ou regredir. Assim como no caso de Naamã e do samaritano, Jesus tem buscado seus verdadeiros adoradores, que ainda estão fora do aprisco. Homens e mulheres que estão a definhar pela lepra do pecado e cuja condição é uma sonora declaração ao mundo: imundo, imundo! Mas que ao se depararem com Cristo Jesus, a água da vida, o purificador de pecados, não gritam mais de sua imundície, mas clamam pela cura. Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Lucas capítulo 17, versículo 13. Os 10 leprosos reconheceram em Cristo o antídoto da purificação, o tratamento eficaz e instantâneo. Imediatamente ficaram livres da mazela que os afligia. O que antes os matava passou a ser uma vaga lembrança, e o corpo saudável, a linda e miraculosa manifestação do poder que só o Senhor possui. Essa ilustração não nos remete a uma cena que muito em breve ocorrerá? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. O Rei vem vindo para dar fim uma vez por todas à morte. Em sua morte e ressurreição, Cristo nos proveu a cura para o pecado. Todo o mal já não mais existirá,
e num piscar de olhos receberemos um corpo completamente são e perfeito. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Muito em breve, nossa tristeza se converterá em alegria, e como Naamã e o samaritano, que receberam a restauração, exultaremos no Deus de nossa salvação. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Bom dia, purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Rosana Garcia Barros.